Muito rígido, pô. Muito rígido. Eu vivi um inferno mental, assim, na minha adolescência. Né? E, cara... Você precisa parar de fumar e a ideia de eu posso até estar em última análise, ela garante um tá pensando mesmo em política. O que tu responde? Qual que é a virada de chave? E eu tinha visto lá isso, só que vários grandes cientistas julgados por isso, né? Várias grandes descobertas, por exemplo, do longe. Assim, as coisas foram... Puta, eu acho que eu fui ficando velho, maneiras de lidar com... Que saudade eu estava de um café na máquina. Podemos dizer que isso aqui é nosso café coado, mas obviamente não é coado, eu sei, não me julguem. No momento eu tinha tomado muito café Nescafé, sabe? Que você esquenta a água, coloca o café e tá pronto. Por quê? Aqui na Austrália é muito chato de você encontrar o pó do café, é muito difícil você encontrar o café. Então geralmente você tem que comprar um saco de grão e ter uma máquina para triturar e fazer o café na hora. Isso é muito da hora, só que eu não tenho. Eu tinha que fazer o quê? Procurar lugares que vendiam já o pó moído. E aqui não tem, então eu tenho que procurar lugares que vendam produtos brasileiros, porque aí a gente encontra o pilão, né, o café. Só que aí você compra um pacote, já é caro, aí você só compra um, aí quando acaba você passa uma eternidade para comprar outro, aí você volta a tomar café novamente. Quando você volta a tomar café de máquina, tipo café moído, é outra vida, cara. Interessante, porque ela fez uma dinâmica muito legal. Ela trouxe vários bonecos. Uma das coisas, o que normalmente a gente quer? Papai e mamãe. Marmãe que tá meio mal. Isso é uma detecção de fragilidade. E eu comecei a me sentir fraco. Eu falei, cara, eu sou muito fraco. E aí eu comecei a correr. Ou seja, curiosamente, o cigarro me induziu a uma percepção de fraqueza. Eu tô numa parte aqui desse livro que ele me prende muita atenção. Na verdade, o livro em si, por mais que eu esteja no começo, ele me chama muita atenção. E eu tava lendo agora um pequeno trecho que eu comecei a grifar porque eu gostei muito, que diz assim: tira um momento para examinar a diferença entre suas experiências fora do mundo e suas interações com o mundo mental. Quando você está apenas pensando, você está livre para criar qualquer pensamento que você quer em sua mente. E esses pensamentos está expressando através da sua voz. Você está muito acostumado a se estabelecer no playground da sua mente, criando e manipulando seus pensamentos, que é abaixo do seu controle. Nos últimos tempos eu venho analisando os meus comportamentos e percebendo o quão eu mudei na forma que eu penso e ajo e faço as coisas. Me considero hoje uma pessoa curiosa. Eu acho que eu sou um Emerson muito curioso. Eu me considero uma pessoa... Eu sou um curioso. De um tempo pra cá eu comecei a querer saber o porquê das coisas. E o porquê do porquê das coisas. Como é que fazemos o que fazemos e por que fazemos o que fazemos. Isso foi um assunto que entrou na minha cabeça há alguns anos atrás. Falo anos porque foi mais de um. E eu não consigo mais viver um dia sem querer saber o porquê tal coisa acontece da forma que está acontecendo. E ao mesmo tempo eu me pergunto se isso é bom ou ruim para minha vida. Mas vendo meu histórico de curiosidade, eu percebi que isso é bom. Ser curioso me fez ser uma pessoa totalmente diferente. Ser curioso fez eu ser uma pessoa mais inteligente, que eu não era nada inteligente. E eu não falo inteligente porque eu sou um cientista que sei tudo, mas não, eu comecei a aprender mais sobre as coisas. E isso só começou a acontecer depois que eu comecei a ser curioso, que eu comecei a querer saber o porquê e aquilo acontece da forma que está acontecendo agora. Obviamente, eu acredito muito naquela questão que tudo acontece por uma razão. E o meu passado fala muito disso, porque eu não sou e nem nunca fui a pessoa que eu imaginava que iria ser no atual momento. Há 2 anos atrás, eu era um cara onde meu pensamento era viver agora. Eu quero saber do agora. Eu quero saber que o amanhã não existe e a gente tem que aproveitar hoje. Dinheiro foi feito para gastar. E vivi aquela vida de farra, cachaça, muito álcool.
álcool. Eu não posso falar drogas porque eu nunca usei, mas vivi com quem usava, então presenciei diversos momentos. Mulheres, enfim, diversas, aquela fase de adolescente, só que minha adolescência durou dos 18 aos 22, eu acho que eu extravaguei um pouco de tempo. Quando eu estava numa fase muito boa em relação a trabalho financeiro, foi a fase que eu mais errei na vida, sim, em relação a muita coisa. Vamos viver o agora, porque agora é o que interessa, quando na verdade não é. Hoje, depois de ter estudado, procurado saber, eu identifiquei isso que se encaixa na classe de psicologia, neurociência, ciências em si. E eu comecei a querer saber, me aprofundar nisso, do que fazemos isso, por que a gente tem esses certos comportamentos, principalmente na fase da adolescência. Ah, Emerson, então você está dizendo que a gente não deve se viver a vida, a gente não deve aproveitar a nossa fase da adolescência, porque depois que vira adulto, a vida vira uma merda, você tem que trabalhar para... Calma, não estou falando isso. Eu estou dizendo que a gente pode evitar certas coisas e saber aproveitar de uma melhor maneira outras coisas. São 3 da tarde e eu já tomei café demais hoje, mas esse é o último, porque senão vai atrapalhar meu sono e vai desregular tudo, enfim. Eu sou feliz pelos erros que eu cometi no passado, diante de diversas coisas, porque ninguém aprende sem errar. Não tem como você aprender uma questão de uma prova se você não fazer ela primeiro e saber se você foi bom ou ruim. Geralmente, se você não focar 100% na matéria, estudar pra caralho, muito difícil você vai tirar uma nota 10, né? Falando assim de algo muito sério. Pode acontecer? Pode acontecer. É por isso que tem as pessoas que não chegam nem a presenciar o tratamento no qual eu tô falando agora, porque são a minoria, mas a maioria não consegue fazer algo em uma perfeita condição sem antes ter a experiência de fazê-la pela primeira vez. E aí você pode não errar, mas você não foi tão bem quanto você esperava que você fosse. Então eu sou feliz pelas experiências que eu passei, pelos erros que eu cometi no passado, porque me fez hoje ser o Emerson que eu sou hoje, e hoje eu consigo viver com mais atenção naquilo que eu estou fazendo. E voltando ao ponto de ser curioso, é muito louco parar pra pensar, hoje estudando e sabendo o porquê eu fiz isso no meu passado e porque faço o que eu faço hoje, entendendo mais um pouco sobre comportamento, é muito louco saber que como é fácil trocar um hábito. Só que a gente não está preparado para essa conversa, pelo menos até hoje. Talvez se você prestar atenção nesse vídeo, você possa se acessar aqui com um insight diferente. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que fuma cigarro há muitos anos. Na ciência e na psicologia, deixa bem claro que não consegue mudar um hábito da dia para noite. Obviamente, tem pessoas que conseguem fazer isso. Por exemplo, eu. Se eu dizer hoje que eu vou parar de tomar café, eu paro de tomar café. Eu tenho muita facilidade, mas é aquela questão. Isso é a minoria. A outra galera não consegue fazer isso. Tem gente que precisa de acompanhamento médico para poder trocar um hábito ruim para um hábito bom. Então, os estudos mostram que você, quando quer mudar um hábito, por exemplo, eu vou dar o exemplo do cigarro, porque foi um estudo que eu tive hoje e consegui meio que me aperfeiçoar mais sobre o comportamento de quem fuma e quem quer parar de fumar, quais atitudes deve tomar. Então, quem fuma, geralmente, tem muita dificuldade em sair do cigarro. É um processo. E na psicologia, na ciência, na neurociência, deixa muito bem claro que é um processo longo para você trocar um cigarro por um outro hábito bom. Quando, na verdade, fumar nada mais é do que uma prática de exercício. Só que você usa o cigarro como o malfeitor, né? Como o sujeito da situação. Tô estressado agora no trabalho, meu chefe brigou comigo. Ah, não sei o que, vou fumar um cigarro. Quando você vai fumar um cigarro, é muito louco da forma que eu vou falar, porque vai parecer muito simples. Mas fumar nada mais é do que uma prática de exercício. Quando você tira aquele momento de estresse pra você ir fumar, e você usa o cigarro como sujeito da situação, você geralmente faz o quê? Acende o cigarro e dá aquela aspirada na fumaça, né? Você suga aquela fumaça. E o que é que você pratica nesse movimento? Se você for parar pela lógica, você tá fazendo aquela troca de energia, né? Então, por exemplo, você vai pegar o cigarro aqui agora, acender o cigarro, você vai acender, você vai fazer aquela primeira... Você segura por um tempo, porque você vai tragar a fumaça e geralmente você vai fazer por alguns segundos, você vai prender a fumaça e você vai soltar a fumaça. E aí você faz aquele movimento de... Aí você faz isso repetidamente até finalizar um cigarro. Só que parando para pensar, você concorda comigo que isso não é uma prática de meditação? Só que a gente usa um sujeito ruim, que seria o cigarro, para que isso aconteça? Mas só que onde está o X da questão? É que a gente adiciona o cigarro. E o cigarro não é só uma palha onde você acende. Apesar que tem esse tipo de cigarro. Mas você vai estar misturando ali nicotina, você vai estar engolindo fumaça. Toda vez que você traga um cigarro, você não solta mais do que 70% para fora. Geralmente 30% ou mais fica dentro do seu pulmão. E aí, consequentemente, de anos após anos, vai te trazer consequências. Por uma lógica simples, você está dizendo, Emerson, que é muito fácil parar de fumar. No modo de falar sim, porém na prática é muito diferente. Então, estudos mostram que quando você quer mudar um hábito, não é ideal você trocar o hábito agora por outro, porque você não está acostumado. Porque tudo funciona diante de uma
recompensa. E aí é que entra o X da questão. Fumar te dá a recompensa no final de relaxado, né? E para isso você faz o processo de fumar o cigarro, no final você tá relaxado. Na ciência diz, por exemplo, se você quiser adicionar um novo hábito, não elimine o seu hábito ruim agora, mas adicione sim um hábito novo. Eu vou dar um exemplo pra galera que gosta, que queria correr. Geralmente você que fuma não vai conseguir correr mais do que 100 metros. Você vai ofegar, você vai ficar respirando fundo, você vai desistir no meio do caminho. E que você tem que escolher algo que você realmente gostaria de fazer. Por quê? Por exemplo, eu vou dar o exemplo da corrida, mas você pode usar qualquer outro tipo de exemplo. Eu vou dar o exemplo da corrida. Geralmente, quem queria hoje correr porque tá vendo um amigo correr, geralmente tem uma motivação a mais. Seja um influenciador, seja um amigo, seja a irmã, seja um parente, seja quem for. Você tem uma motivação. Nossa, você corre, eu não consigo porque eu fumo, porque eu não tenho... Geralmente a pessoa não usa o fumo como a desculpa, ela sempre elimina ele de lado, né? Geralmente ela vai falar, eu não consigo, eu me canso rápido, mas sabe que se cansa rápido pela causa do cigarro. Só que a pessoa tenta, né, se sabotar. Isso é nosso, isso é do ser humano. Então se você decide, não, hoje eu vou começar a correr, nem que eu corra 100 metros. Então você corre 100 metros, você se cansa, você vai estar ofegante, você não vai conseguir finalizar aquela corrida, então você vai entrar naquele estado de eu consigo, eu não sei como, mas eu consigo. E aí você começa todos os dias a fazer uma prática maior. Até que você consegue entender que se você não parar de fumar, você nunca vai alcançar o objetivo que é correr 5 km, 10 km, uma meia maratona, porque você sabe que o cigarro vai te atrapalhar. Então, quando você tem um objetivo, podemos dizer recompensa, né, que seria o quê? Meu objetivo hoje é correr 5 km, eu não corro 100 metros. Então, a recompensa vai ser conseguir correr 5 km, que eu vou ser um vitorioso. E aí você vai começar a eliminar o hábito de fumar, porque você tem algo maior para conquistar. E sempre tem que ser assim, tem que ser algo maior do que você está fazendo agora e ruim. Então, se você quer parar de fumar, você tem que adicionar um hábito muito bom que impeça de você continuar fumando. Porque não adianta nada você, por exemplo, eu queria parar, você usar um hábito que não vai influenciar no cigarro. Tem que ser algo que influencie no cigarro. E correr é uma delas, né? Porque você vai ter que, felizmente, parar de fumar. Senão você nunca vai bater aquele objetivo. Aí você vai ficar vendo aquelas pessoas correndo 5 km, 10 km. Você vai ver seus amigos, tudo. Quem te influencia, eu não sei. Mas você vai ver essas pessoas conquistando seus objetivos e você não. E é muito louco isso, porque com muito pouco tempo você começa a meio que trocar um hábito pelo outro nesse período de tempo. E quando você muda esse hábito, você percebe que sua vida poderia ter sido melhor. Que você nunca precisou do cigarro para se sentir menos estressado, sabe? E isso, eu só tô dando exemplo do cigarro, mas isso se enquadra em qualquer outra coisa, beber, enfim, qualquer hábito ruim, você pode sim trocar por um hábito bom, desde que você esteja aberto para ouvir e praticar, né, de maneira correta. Então, entendendo isso, você sabe que você conseguiria mudar qualquer coisa na sua vida. Não é um bicho de 7 cabeças hoje. O problema é que a gente é ignorante. Infelizmente, nós seres humanos somos muitos ignorantes e a gente tem muitas vezes que não gostamos de ouvir o que a gente precisa ouvir, ou muitas vezes a gente não quer fazer o que a gente tem que fazer. E é isso que fez eu me tornar uma pessoa curiosa, porque depois que eu comecei a querer saber o porquê a gente faz o que a gente faz e porquê a gente faz da maneira que a gente faz, tudo começou a fazer diferença. Hoje, por exemplo, 2 anos depois de que eu comecei a ter meus primeiros conhecimentos sobre comportamentos, hábitos e mudanças, hoje eu consigo prestar mais atenção na minha vida. E é por isso que eu faço as coisas que eu faço hoje, prestando atenção em cada movimento. Porque quando algo der errado, eu não simplesmente foco no erro. Eu foco na solução, resolvo o problema, mas depois disso eu fico pensando como eu poderia fazer para não fazer isso novamente. E se pensarmos assim, então poderíamos dizer que ser uma pessoa curiosa faríamos com que sejamos mais inteligentes? Ou faria com que resolvesse todos os nossos problemas? Obviamente não, mas falando diante dos meus conhecimentos, as coisas começaram a fazer mais sentido para mim e eu comecei a entender as coisas com mais facilidade, mas ser curioso me fez ser uma pessoa melhor, me fez eu começar a entender mais sobre aquilo que de fato eu estou com dúvida. A gente é muito acostumado a não ouvir as coisas direito, e quando a gente tem dúvidas, muitas das vezes a gente atropela essas dúvidas e eu também não vou precisar no futuro, e pra que eu quero saber disso, a gente somos ignorantes, e acaba que a gente não procura a fundo de fato o porquê aquilo aconteceu. Isso eu falo na vida em si, um problema que aconteceu nas suas finanças, um problema no seu relacionamento, isso engloba tudo. Quando a gente procura entender, tudo fica mais fácil. É por isso que hoje relacionamentos que têm boas conversações duram mais, sabe? E quando aquele relacionamento, 2 pessoas
ignorantes não estão dispostos a um ouvir o outro e ambos não querem falar, acaba durando muito pouco tempo. Lembrando que esse vídeo, nada do que eu falo aqui é certeza absoluta ou verdade absoluta. Apenas escute e, se fez sentido para você, absorva aquilo que é bom, tá bem? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou desse vídeo, já deixa o like para o YouTube entender, pelo amor de Deus. E se você não é inscrito, já se inscreva, não custa nada, vai ajudar a gente a evoluir cada vez mais, vai motivar eu a trazer mais vídeos. Lembrando que esse é um tipo de vídeo que eu trago semanalmente, falando de conhecimentos gerais, no qual eu venho praticando e fazendo na minha vida atual, mas também eu tenho um vídeo do vlog que é falando um pouco da minha vida e postando a minha rotina aqui morando na Austrália. Então é isso, se vemos no próximo vídeo e até mais!